Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava atendendo uma pessoa aqui pelo direct e eu tive vontade de fazer esse vídeo agora para dizer como é triste pra gente quando a gente encontra uma pessoa que tem o direito de reconhecer a cidadania e ela desiste, porque ela começa a encontrar dificuldades e ela desiste. Então eu queria dizer o seguinte, a minha própria história. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu queria muito reconhecer a minha cidadania e eu parei com a primeira dificuldade, que foi a de não ter o documento do meu avô, que eu sabia que era italiano. Não cometam o mesmo erro que o meu. Aos meus 17 anos, eu parei na minha primeira dificuldade, que foi a de não ter o documento italiano, né? O documento do meu avô, que era italiano. Então, quando eu fui no consulado, e eles disseram pra mim, olha, mas você precisa ter um documento inicial pra reconhecer a sua cidadania. Uma certidão de nascimento do seu avô, uma certidão italiana. E eu parei, porque não tinha documento. O meu avô não tinha documento nenhum, nem italiano, nem brasileiro, nada. Eu só sabia pela certidão, né? Ele tinha sim, tinha certidão de casamento dele com a minha avó. E lá tava um dado super importante, que na época eu não sabia. Tava escrito que ele era da província de Treviso, né? Mas isso pra mim era a mesma coisa que nada. Então eu achei assim, poxa, eu não tenho nada, se eu não tenho a certidão italiana de nascimento do... Quando eu disse que meu avô não tinha documento nenhum, nem italiano e nem brasileiro, é porque assim, ele não tinha nada, ninguém sabia dos documentos dele, né? Quando eu comecei a correr atrás do reconhecimento da minha cidadania, que isso foi exatamente há 4 anos atrás, e por isso nasceu a Brava Gente. A Brava Gente nasceu das dificuldades que eu tive da minha própria história de reconhecer a minha cidadania italiana. Então, só há 4 anos que eu descobri a certidão de casamento, né? Que eu encontrei a certidão de casamento do meu avô. Então, com essa certidão de casamento do meu avô, eu comecei a retificar todas as outras, né? Que eu já tinha, que era o nascimento do meu pai, a certidão de nascimento do meu pai, a de casamento, meu nascimento, né? A certidão do meu nascimento e a certidão também de casamento deles. Eu tive que retificar algumas coisas. Quando eu tinha 17 anos, eu não tinha informação nenhuma a respeito. Apenas os consulados que informavam pra gente podia ir apenas nos consulados para poder pegar informação de como, né, se falava tirar a dupla cidadania, né? Hoje a gente não usa esse termo tirar a dupla cidadania. A gente fala reconhecer a cidadania, né? Porque quando você tira alguma coisa. Então é reconhecer a cidadania. Então, se eu tivesse tido esses conhecimentos que hoje a gente tem aqui nas redes sociais e essa quantidade de pessoas que hoje trabalham com cidadania italiana, eu com certeza eu teria reconhecido a minha cidadania italiana lá com os meus 17, 20 anos de idade. Então, a minha vida teria sido diferente, com certeza. Eu teria aberto portas para mim, inclusive, de estudo. Eu teria tido oportunidades de estudo, porque na época eu estava começando a faculdade. Então, com certeza, a cidadania teria me ajudado nos meus estudos, teria me ajudado a conhecer o mundo, a estudar, realmente a ter um outro caminho, né, que eu tive. Então, assim, hoje pra gente que trabalha, né, eu tô trabalhando com cidadania italiana, depois que eu reconheci a minha, porque eu vi assim, poxa, eu preciso ajudar mais gente. Porque se eu tive todas essas dificuldades ao longo do meu caminho aí de reconhecer, de realizar o meu sonho, muitas pessoas têm. Então eu quero ajudar essas pessoas também, né, da minha maneira simples, do meu jeito, eu quero ajudar essas pessoas a reconhecer a cidadania italiana delas também. Então, quando uma pessoa procura a gente e fala, olha, mas eu não tenho documento do italiano, ou às vezes, olha, eu sei que tem italiano, só que eu nem desenhei ainda a árvore genealógica, eu não tenho certidões, eu pergunto pra família e ninguém me ajuda, ninguém fala nada, as pessoas dizem que não tem nenhum documento. Então, nós estamos aqui justamente para isso, para te ajudar a realizar o teu sonho, o sonho da tua família. Hoje eu faço pesquisa genealógica para várias famílias, inclusive muitas famílias da minha família, né? O meu sobrenome é Fracasso, é um sobrenome italiano original, e nós somos tanto fracassos, e eu tenho feito muitas pesquisas para esses outros ramos aí da minha árvore. Então, assim, você também, que tá nessa mesma situação de não ter nada, achar que não tem o direito, tudo isso, para chegar nesse ponto. Se você tem um italiano na sua família, você sabe que você tem o direito de ser reconhecido cidadão italiano, não adie esse teu projeto. Reconhecer a cidadania italiana é um investimento que você faz para toda a vida, é um investimento para a família. Ele tem um custo? Ele tem um custo. Só que são etapas, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você vai fazendo etapa por etapa, de acordo com a sua disponibilidade financeira. E se você precisa da pesquisa genealógica, a gente faz a pesquisa, a gente divide o valor da pesquisa, e também se você estiver precisando da busca dos documentos, né, ou depois da pesquisa, a busca do documento italiano, nós também fazemos esse trabalho, nós também facilitamos o pagamento, e tudo assim, o propósito da Brava Gente é honrar a história das famílias, honrar a história dos antepassados italianos. É esse o nosso principal objetivo, é realizar o sonho de vocês, e honrar também a história de todos esses italianos que um dia saíram da Itália pensando que teriam uma vida melhor, né, e saíram, foram para vários países com a cara e a coragem. E olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Quando alguém me procura e fala assim pra mim, é porque eu quero ter o passaporte vermelhinho, porque eu quero ter o passaporte europeu, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu já fico assim um pouco triste. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. É a família, é resgatar a história de cada família. É honrar a história dos nossos antepassados, é valorizar a vida que eles tiveram, que a maioria não teve vida fácil, a maioria saiu da Itália e teve uma vida muito difícil, né, nos outros países que escolheram pra morar. Então é isso, né, estou aqui sempre pra ajudar vocês, qualquer coisa pode mandar mensagem pra mim. Quando você reconhece a sua cidadania, você não tem que ficar pensando no preço que vai ser gasto para isso. Você tem que pensar no valor que o reconhecimento de uma cidadania italiana vai trazer para você e para tua família. Preço é uma coisa que a gente paga, né? Valor é aquilo que a gente recebe por aquilo que a gente pagou. Um abraço para vocês. Estarei sempre aqui para tirar suas dúvidas e seguir em frente aí com esse projeto. Faço pesquisa genealógica para quem não tem os documentos, não sabe